Olá, espero que esteja tudo bem aí com todos, né? Que a espiritualidade esteja se encaminhando aí de tomar conta da vida de vocês, beleza? Lembrando sempre que somos agentes, somos arquitetos do nosso próprio destino, né? Antes de questionar a espiritualidade pelo que acontece com a gente tem que colocar a cabecinha no lugar e tomar consciência da nossa responsabilidade, certo? Então vamos lá. Acontece muito. Hoje em dia acho que acontece, mas acho que a frequência é menor, né? De algumas pessoas procurarem ofender o umbandista ou candomblessista, se referindo a ele como macumbeiro, né? E essa denominação, né, esse adjetivo aí de macumbeiro, né, ele com o tempo ele foi ganhando esse cunho pejorativo, de ofensa mesmo, né, associado à pessoa que faz o mal. E prontamente, quando um bandista, um candomblessista, ele é chamado de macumbeiro, a primeira coisa que ele fala é o quê? Macumba não é religião, macumba é um instrumento. Quem toca o instrumento que é o macumbeiro. Essa normalmente tem sido aí a afirmativa, né? Tá errado? Não, não tá errado, tá certo. Tá meio certo, vamos colocar assim, né? Por quê? Porque a macumba, ela não vamos colocar ela como uma religião, mas como uma manifestação religiosa, né? Ou como uma seita, porque a gente escuta algumas coisas e lê algumas coisas e a gente acaba vendo que a macumba ela meio que derivou essas macumbas cariocas, né? Que é como é amplamente divulgado. Se você for jogar no Google lá, macumba carioca, vai aparecer um vasto material. Ela meio que derivou do culto de lá da cabula, né? A cabula tinha algumas iniciações, ela tinha alguns ritos, né? E pela perseguição que ela sofreu, né? E a cabula era muito forte ali no Espírito Santo e um pouco também na Bahia. Vamos colocar dessa forma, né? Era um culto mais de interior, né? Enquanto a macumba carioca ela se destacou no grande centro, ela sofreu todo tipo de perseguição, né? E normalmente, se a gente para acompanhar um pouquinho a história, a gente vê que quando as pessoas começam a ser perseguidas por razões diversas, né? Na sua cidade interior, a tendência é que elas procurem os grandes centros, que teoricamente os grandes centros são mais desenvolvidos, né? Não só economicamente, mas também culturalmente, socialmente, e tem a mente, entre aspas, né, mais aberta para aceitar alguns tipos de coisa. Então a gente pesquisando, a gente vê que muitos desses praticantes da cabula, quando eles fugiram, né, da perseguição religiosa, eles acabaram migrando para grandes centros e se filiando, vamos colocar assim, a essas manifestações aí que a gente conhece hoje como as macumbas. Então a macumba, diferente da Umbanda, ela não tinha um culto instituído, né? Uma liturgia instituída, um rito a ser seguido, né? Igual você chega num terreiro de Umbanda hoje, você vê lá, defumação, abertura, consulta, ou defumação, abertura, passe, consulta, encerramento. Então tem uma estrutura toda moldada. A macumba não, né? Por não ter essa ritualística, ela não seguia alguns protocolos, né? Como assim? A pessoa que quer se ligar a um terreiro hoje, ela frequenta assistência, ela começa a ver o trabalho terreiro, ver se identifica com o trabalho terreiro, depois ela se filia o terreiro.
Lá não, a pessoa sentia energia, ou chegou dizendo que trabalhava com entidade X, ela já entrava naquele grupo ali e começava a desenvolver os seus trabalhos. Então, como não tinha essa organização de culto, né, o- os trabalhos ali desenvolvidos, eles eram meio que aleatórios. Vamos colocar assim, não sei nem se é a melhor palavra a ser dita. Mas por que eu falo aleatório? Porque não tinha uma gira instituída tal qual a gente vê hoje, né? Hoje você vai num terreiro lá, você vai ver que tem um calendário. Ah, dia tal é sessão de caboclo, dia tal é sessão de preto velho, dia tal é sessão de não sei o que. A macumba não tinha isso. Chegou lá, trabalho aberto, o que você sentir, a tua vibração ali, tua energia, você, né, dá passagem e trabalha. Então era comum nessas giras, né, de macumba aí, você vê caboclo, exu, preto velho, criança, tudo trabalhando junto, né? Hoje você ainda encontra esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de organização, de sessão, né? Só que hoje a gente conhece como gira aberta. Ah, terreiro tal, dia tal vai ser gira aberta, de caboclo e preto velho. Então, o médium vê qual a entidade que ele vai se identificar, ou ele leva o material das duas entidades e o que vier ele dá passagem de trabalho, né? Então, essa gira aberta aí existe em alguns terreiros na atualidade, né? O Alexandre Comini ele tem um livro que ele chama Umbanda não é Macumba, que ele fala um pouco sobre a macumba e ele mostra o que é a macumba, né? Então, a definição mais conhecida da macumba é o instrumento de percussão lá, né? É parecido com o reco-reco, que é o que todo mundo fala, né? E a maioria das pessoas mostram. Tem também uma espécie de tambor, né? Uma espécie de atabaque, que também é chamado de macumba. Tem outra definição também que é a da árvore. O pessoal fala que a árvore, né, que é pega para fazer os instrumentos, né, se chama macumba também. Tem o percussionista, né, a pessoa que toca os instrumentos, né? E tem também os adeptos, né, dessa seita, vamos colocar assim. Então, macumba, o que é macumba? Ou é um instrumento de percussão, é parecido com reco-reco, ou é uma espécie de tambor, parecido com atabaque, ou é a árvore que dá origem a esses instrumentos, é o elemento que toca esses instrumentos, ou é o girante, o médium, vamos colocar assim, que participa dessa corrente aí, né? Então, a pessoa que tocava macumba era chamada de macumbeiro, assim como suas danças, né, a dança daquele rito, as suas práticas e o elemento que vamos dizer assim, sujou mais, né, a macumba carioca, que eram as oferendas. As macumbas cariocas, elas normalmente começavam ali a partir de meia-noite, né, depois de meia-noite, e ia rolando até de manhã cedo. E grande parte das vezes aí para fins de agradar o orixá ou a entidade e tal, ou para fins de negatividade, né? Porque a macumba, tal qual a cabula, ela não tinha esse senso de moralidade, então era feito tanto trabalho para o mal quanto trabalho para o bem. Essas macumbas eram feitas também para isso, né? Não só para agrado e conexão, mas também para trabalhos, né, de fins duvidosos, vamos colocar dessa forma. E essa prática dos despachos também contribuiu muito para que a macumba carioca ela adotasse, no ponto de vista do outro, né, uma visão de religião, de seita satânica, né, de coisa do demônio e tal.
Por quê? Porque eles tocavam sua macumba ali, madrugada dentro, faziam seus trabalhos, arriavam seus despachos e depois largavam lá no meio da rua como se nada tivesse acontecido. A pessoa que passava e via aqueles, né, o despacho ali posto, né, com parte de bicho, com sangue de bicho, a pessoa ficava escandalizada. Falava, pô, que estão fazendo feitiçaria aqui, estão matando bicho, que história é essa? Né? Então, isso aí contribuiu muito para que a religião ficasse mal vista, que a seita ficasse mal vista, né? Outra característica também do culto de Macumba, que a gente vê em algumas literaturas, é a indumentária, né? As roupas coloridas, os adereços e tal. E há quem diga que quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas instituiu o culto da Umbanda, ele disse, né, que os praticantes da Umbanda usariam branco, era justamente para desassociar a Umbanda da Macumba carioca, né? Porque a gente sabe, a gente já viu aí, né, que as perseguições naquela época aconteciam de verdade, né? E a ideia do culto que estava sendo criado era justamente desassociar isso aí, né? Tanto na criação do nome, né, como a gente já viu lá o Centro Espírita, né, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, quanto nas suas práticas, né? Então a palavra macumba, né, de acordo com a definição da internet, ela tem sua origem no quimbundo, que seria uma língua de origem banto, né, que é uma corruptela a partir do termo macoba, né? O significado do termo original é incerto, sendo apontado por alguns como uma espécie de dança, né? Então tem essa característica que eu falei, né? Eles se reuniam a céu aberto, né? Sem horário, tocava macumba madrugada dentro, deixavam lá o resto da macumba, o resto dos seus trabalhos no meio da rua, né? Então, aquele que passava e que via aquilo ali, aquela situação, já associava a práticas malignas, né? Então, a partir daquele momento, todo o indivíduo que se dizia trabalhar com espírito incorporado, né, ou com orixá, ou enfim, ele acabou sendo denominado de macumbeiro, de pessoa que faz a feitiçaria. Aí isso acabou, né, assumindo uma forma de xingamento. E com o tempo isso aí foi ficando corriqueiro e até normal, né? Até porque a legislação naquela época não amparava o religioso umbandista em questões como intolerância religiosa, preconceito, enfim, muito pelo contrário. No dicionário lá, o Michaelis, você vai encontrar o seguinte: Umbanda, né? Religião que surgiu no Rio de Janeiro no final do século XIX e início do século XX, congrega elementos bantos e espíritas. Atualmente apresenta várias vertentes caracterizadas por influências católicas, esotéricas, cabalísticas, inseridas na religiosidade da cultura brasileira, né? Então existe uma diferença entre a Umbanda e a Macumba, né? Como práticas religiosas. A Umbanda ela não se presta a fazer trabalhos de negatividade, ela não se presta a cobrança por seus trabalhos. Se você chegar no terreiro de Umbanda e o cara te cobrar, né, alguém te cobrar R$ 1 que seja pelos atendimentos, consulta, passe, enfim, tá errado. Isso aí é tipo uma pedra base da religião, né? O Alexandre Comino, na História da Umbanda, o livro História da Umbanda, na sua página 148, ele traz uma definição aqui que foi
que está inserida, né, no livro A Magia, o Espiritismo e as Sete Linhas de Umbanda, que é do Léo de Souza, que ele coloca a seguinte forma, né, a macumba. A macumba se distingue e caracteriza-se pelo uso de batuques, tambores e alguns instrumentos originários da África. Essa música bizarra em sua irregularidade soturna não representa o acessório de barulho inútil, pois exerce positiva influência nos trabalhos, acelerando com as suas vibrações os lances fluídicos, né? Acredito que também para desassociar a Umbanda da Macumba, que o Zélio, quando instituiu o culto, né, umbandista, ele falou que não teria, né, o uso de atabaque ou de tambor, nem de palmas ritmadas, que era uma prática comum aí nas macumbas cariocas. As reuniões não comportam limitações de hora, prolongando-se na maioria das situações até o alvorecer. É aquilo que eu falei, né? Ela não começava cedo porque ainda tinha gente na rua, questão de polícia também, então começava sempre ali em torno de meia-noite, que era quando as ruas estavam mais vazias e tal. E o policiamento naquela época, o policiamento ostensivo era totalmente diferente do que a gente vê hoje, né? Com viatura rondando de madrugada. Então, ele deixa bem claro isso nessa passagem aqui do livro. Os médiuns que ajudam o aparelho receptor do guia da reunião às vezes temem receber as entidades auxiliares. Por que isso? Porque era uma prática comum da macumba, as provas, né? Quem nunca escutou isso aí, né? Falando de terreiro que tinha prova, da entidade comer caco de vidro, ou botar carvão aceso na boca, ou andar sob prego, andar sob carvão e tal. Isso era uma prática comum nas macumbas cariocas também, coisa que a gente nunca vai ver no terreiro de Umbanda. Depois da incorporação, manda queimar-lhes pólvora nas mãos, que se tornam incombustíveis quando o espírito toma posse integral do organismo do médium. Conhecendo essa prova e seus resultados, quando a incorporação é completa, apassiva-se os aparelhos humanos, entregando-se por inteiro àqueles que devem utilizá-los. Né? Então, era feita uma prova de incorporação para saber se estava acontecendo mistificação ou se o médium realmente estava incorporado. Né? Os trabalhos que, segundo os objetivos, participam da magia, ora impressionam pela singularidade, ora assustam pela violência, surpreendem pela beleza. Obrigam à meditação, forçam ao estudo e foi estudando os que cheguei à outra margem do espiritismo. Né? Então, por causa dessas práticas agressivas, por causa dessas práticas, né, das oferendas voltadas para o mal, a macumba carioca ela acabou sendo tratada como uma coisa, né, do demônio, do capeta. E os praticantes das religiões de matriz africana acabaram sendo associadas também a essas práticas malignas, né? Naquela época não tinha essa facilidade de conhecimento, né? Isso aí a gente tem que entender. Hoje você aperta um botão na internet, você consegue encontrar informação. Então, pela falta de informação, né, que a própria condição da sociedade na época não permitia, né, o acesso das pessoas, e também pela dirigente, né? Muitos dirigentes eles se colocavam como detentores do herói, detentores do segredo. Então eles não expunham as coisas como elas realmente eram. Então ficava aquele misticismo, ficava aquele dito pelo não dito, ficava aquelas crendices. Então acabou-se, né, criando em torno do praticante da religião de matriz africana, né, essa mística aí de macumbeiro, daquele que faz o mal, daquele que recebe para, né, trazer a mulher, separar marido, enfim, que é uma coisa completamente descabida e que não acontece na Umbanda. A Umbanda ela traz elementos da macumba carioca, tá? Mas ela não é macumba, né? Não é macumba. A macumba ela é religião, manifestação religiosa, vamos colocar dessa forma, né? Seita. Ela é um instrumento de percussão tal qual parecido com um reco-reco. Ela é um instrumento, né, parecido com um tambor, com um atabaque. Ela é a árvore da qual se fazem esses instrumentos. Ela é o praticante da macumba seita, seja ele o tocador ou o rodante.
Beleza? Então agora quando falar Umbanda, diferença de Umbanda e Macumba, Umbanda é Macumba, não é, já sabe. É. A Umbanda, ela agregou elementos, assim como ela agregou elementos, né, de diversas outras religiões e diversos outros, né, cantos do globo, vamos colocar assim, né? Elementos católicos, né, espíritas, africanos, hindus e etc. Beleza? Umbanda não é macumba, hein, pessoal? Vamos estudar aqui só o conhecimento liberta. Um abraço.